Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta na nossa escola bíblica online, Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista Brasileira em Austin. E hoje nós estamos partindo para a lição de número 3, que é o estudo do texto que está em Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Então eu convido você aí a abrir sua Bíblia comigo e nós vamos ler Efésios 2, de 1 a 10. Diz assim, então, a Escritura Sagrada: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos fazer aqui uma breve oração. Querido Pai Celestial, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, a tua palavra é verdade e vida. E nós oramos agora ao Espírito Santo de Deus, que o Senhor ministre em nosso coração a verdade contida nesta Escritura, para que possamos guiar os nossos passos de acordo com o teu propósito para a nossa existência. Eu oro pelos ouvintes, pelos que estão assistindo esta aula, participando dela virtualmente, online, que todos que ouvirem e participarem desta classe possam, Senhor, serem abençoados pelas bênçãos que estão na tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, aqui estamos novamente, né, na nossa lição agora de número 3. O título da lição, ele diz assim, mas Deus. Por quê? Porque lá no versículo 4, vai falando ali uma série de situações, né, que nós estávamos no pecado e tal, e então diz, mas Deus, o que Deus fez? Vamos dar uma olhada aqui. Diz a nossa lição aqui logo na sua introdução. O primeiro capítulo de Efésios nos mostra o plano de Deus desde a eternidade, quando deliberou chamar um povo para ser exclusivamente seu. Um corpo cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus. O segundo capítulo nos mostra como Deus está criando uma sociedade redimida e restaurada. Na porção que estudamos hoje, Paulo faz com muita clareza o contraste entre a velha e a nova sociedade, entre o velho e o novo homem. Dentro da realidade sombria do mundo atual, Efésios 2, de 1 a 10, destaca-se com marcante relevância pela Paulo, primeiramente, sonda as profundezas do pessimismo acerca do homem e depois sobe às alturas do otimismo acerca de Deus. Então, ele começa aqui, né, se você olhar na revista, na página 16, a nossa condição antes da conversão. Qual era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo, de termos uma experiência de conversão? E aqui diz aqui, primeira coisa que esse texto nos diz, estávamos mortos. Ele nos deu vida estando vós mortos.
Ora, na verdade, aqui a morte não se trata de morte física. Nós estávamos vivos quando ouvimos a palavra do Evangelho, amém? Mas aqui está falando sobre a morte espiritual. Eu costumo, inclusive, falar um pouquinho sobre isso, dizendo o seguinte, que existem três tipos de morte, não é? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando uma pessoa está fisicamente viva, mas ela está espiritualmente morta, ela está eternamente morta. Quando uma pessoa que está espiritualmente morta morre, ela tem a morte eterna. Ao contrário, quando uma pessoa está espiritualmente viva, quer dizer, ela se converte e ela está fisicamente viva, ela tem a vida eterna. E quando esta pessoa espiritualmente viva experimenta a morte física, ela continua viva eternamente. Então, é isso que Paulo está, de certa maneira, dizendo. Ele vos deu vida, estando vós mortos, mortos espiritualmente. Como? Nos vossos delitos e pecados. A nossa revista diz aqui, a palavra delitos é a palavra grega paraptoma, que quer dizer um passo falso, desvio do caminho certo, delito. E a palavra pecado, que é a palavra grega hamartia. Hamartia quer dizer errar o alvo, não atingir o padrão. De fato, por mais que nós possamos nos esforçar, nós não podemos atingir o padrão divino de perfeição. Deus é perfeito, é santo, e nós somos pecadores. Por isso, então, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, de espontânea vontade, por sua própria atitude e ação, ele resolveu nos vivificar. E ele, então, nos deu vida. Quer dizer que nós estávamos antes mortos. E ele continua dizendo aqui no versículo 2, nos quais, né, nos delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora, quer dizer, no passado, vivendo segundo o curso desse mundo, quer dizer, a sociedade toda vive nessa direção, não é? Quando nós falamos de pecado para as pessoas da sociedade, elas riem da nossa cara, elas dizem que nós somos pessoas retrógradas, pessoas que pitoladas, porque pecado para eles é um conceito sem sentido. Mas para nós que conhecemos a Deus, sabemos que de fato nós erramos o alvo, que de fato nós andávamos desgarrados, que de fato o caminho que seguíamos era um caminho que não atingíamos o padrão de Deus. A sociedade não está preocupada com Deus e por isso para eles esse conceito de pecado não existe. Ou se existe é mais um conceito moral ou um conceito filosófico do que exatamente a quebra de um padrão divino. Agora, ele continua dizendo assim, então, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui é um item à parte, não é? Que ele nos fala aqui sobre o príncipe da potestade do ar. E o príncipe da potestade do ar, eu fiz aqui uma pequena pesquisa, é como se estivesse dizendo, é um governador maligno que controla o reino do ar. Em Colossenses capítulo 1, 13 e 23, a palavra traduzida por reino denota o domínio ou a esfera da influência dos demônios, e não a sua autoridade pessoal. Esse reino também é definido como o ar. De acordo com a visão do mundo antiga, o ar formou a esfera intermediária entre o céu e a terra. Era a morada dos espíritos malignos. E, mais uma vez, aliás, desculpe, vou continuar aqui. Os judeus chamavam esse príncipe da potestade do ar de Belial, né? Eu não sei se vocês recordam, lá em Mateus, deixa eu ver aqui se eu acho o texto rapidinho aqui,
em Mateus capítulo 9, 34, ele diz assim, Mateus 9, 34. Mas os fariseus murmuravam e diziam: pelo maioral dos demônios é que ele expele demônios. Depois, no capítulo 12, 24, o texto diz assim: mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então, quando está falando aqui o príncipe da potestade do ar, está falando sobre os demônios e sobre Satanás. O príncipe é Satanás. E nós vamos ver que nenhum outro livro da Bíblia fala mais sobre potestades e reinos espirituais celestiais do que o livro de Efésios, né? Em Efésios 3, versículo 10, você pode olhar aí comigo, diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E ainda em Efésios, capítulo 6, verso 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus nos fala que os espíritos malignos, de alguma maneira, no reino espiritual, eles estão numa posição acima de nós, intermediária entre o céu e a terra. Pelo menos era assim que os antigos viam o mundo. E Jesus respeita, e Paulo respeita esta cosmovisão, essa visão de mundo que eles tinham, mas fica muito claro para nós que a Bíblia nunca fala que os espíritos malignos estão debaixo da terra, como algum tempo atrás uma igreja aí andou soltando uma fita que alguém ouviu o barulho do mundo espiritual e que era debaixo da terra, não é? Essa também é uma visão deturpada, porque o mundo espiritual ele não está fisicamente dentro dos parâmetros que nós coexistimos. Mas para nossa, de uma forma didática, para entendermos o mundo espiritual, esses espíritos eles ficam numa região acima, porque eles estão no mundo espiritual, na região celestial, certo? E se a gente lembrar daquele momento em que Daniel, lá no capítulo 9, ele faz uma oração ao Senhor, pedindo a bênção de Deus, pedindo ajuda ao Senhor, e o Senhor, então, Daniel jejua, inclusive, deixa de comer, fica enfraquecido ao ponto de que quando o anjo aparece, ele está tão debilitado que o anjo precisa fortalecer as suas pernas. E nos diz lá que o anjo responde para Daniel: Daniel, servo muito amado, quando você começou as suas orações, logo no começo do seu jejum, quando você propôs o seu jejum, o Senhor, ele me mandou aqui para te trazer esta mensagem. Mas o principado que está sobre a Pérsia me resistiu por todos esses dias. E foi necessário, então, que Deus enviasse o arcanjo Miguel para que, com a sua autoridade de arcanjo, ele pudesse repreender aqueles espíritos que me detinham, para que eu pudesse vir aqui trazer a mensagem de Deus para você. Esse texto é muito revelador, porque nos mostra que existe no céu uma batalha. E esses demônios, eles são tão fortes e resistentes, esses principados, que são capazes até mesmo de deter temporariamente a ação de um anjo de Deus. É uma coisa muito séria. Isso, para mim, ensina muito sobre a oração, não é? Quando nós oramos e uma oração não tem resposta, aparentemente, diz que Deus já respondeu a oração. Mas é que existe batalha no mundo espiritual para que essa resposta chegue até até nós, para que aquela cura chegue até nós, para que aquela bênção chegue até nós, para que aquela resposta chegue até nós. Amém? Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está nos dando esta revelação sobre o príncipe da potestade do ar. E ele então continua, não é?
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Os demais é o resto da humanidade. Então, nos diz aqui esse texto que nós estávamos destinados à ira de Deus. O homem sem Cristo está morto, Efésios 2:1. Alheio à vida de Deus, Efésios 4:18. Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios 4:18. Ele diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, nós vemos aqui que o homem sem Cristo está morto, alheio à vida de Deus, separado de Deus por causa do pecado. Em Isaías 59:2 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não pode vos ouvir. Sem entendimento, né, que está já em Efésios 4:18, sem percepção da presença de Deus, Atos 28:26. A diferença entre um cristão e um não cristão é como a diferença entre uma pessoa viva e um cadáver. William Barclay escreveu que o homem sem Cristo pode ser declarado existente, mas não pode ser declarado vivo. Você entende por que, então, o cristão deve ser diferente da sociedade em que a gente vive? Porque nós recebemos vida do nosso Pai. Nós estamos vivos, não somos mais mortos espiritualmente. Daí porque lá no finalzinho, no verso 10, está escrito que o que Deus espera, nós fomos recriados para boas obras. É para isso que Deus nos recriou, para boas obras, para fazermos a diferença na sociedade, fazermos a diferença no mundo. Então, destoa quando um cristão ele continua vivendo ainda, né, de acordo com o curso deste mundo, de acordo com a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo não nega que nós também tenhamos pensamentos pecaminosos, mas ele afirma que nós agora já não andamos mais no curso dos nossos pensamentos pecaminosos, da vontade da nossa carne. Nós fomos batizados com o Espírito Santo e adquirimos uma capacidade de nos fortalecer contra o pecado e viver uma vida que agrada a Deus. É por isso que lá em 2 Coríntios diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Essa era a nossa condição quando Cristo nos encontrou, e a condição de qualquer criatura que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, ainda que os nossos olhos ele pareça bem viva. Scott foi um teólogo, né? É um teólogo. Nos lembra que muitas pessoas que aberta e declaradamente rejeitam Jesus Cristo parecem estar bem vivas. Uma delas tem o corpo vigoroso de um atleta, outra a mente lúcida de um intelectual, uma terceira a personalidade brilhante de uma atriz de cinema. Entretanto, na esfera da alma, elas não têm vida. É que pessoas que foram criadas por Deus e para Deus agora vivem sem Deus. De fato, essa foi a nossa condição até que o bom pastor nos encontrou. Ou seja, reafirmando que quando estávamos sem Cristo, estávamos espiritualmente mortos. Eu, sinceramente, desejo que essa não seja a sua condição, que você já tenha Cristo em seu coração e você esteja espiritualmente vivo. Acho que só o fato de você já estar fazendo esta aula é um grande sinal de que você está vivo para Deus. Então, ele nos coloca aqui que estávamos mortos. Ponto 2. Estávamos escravizados. O homem sem Cristo não tem vida para Deus, mas a tem para seguir o príncipe da potestade do ar, que eu já expliquei, que é Satanás, e por que do ar, né? É essa cosmovisão de que os espíritos estão numa região celestial, numa região espiritual mais elevada que a nossa. É morto, mas anda, faz e pensa, o que motiva é um espírito que atua no filho da desobediência.
As pessoas que não têm Deus acabam, mesmo inconscientemente, seguindo a Satanás. Estão escravizadas pelos desejos da carne, pelas vontades do corpo, pelas vontades da mente, e são seduzidos constantemente à atração de Satanás, que os engoda para viver uma vida que ofende a Deus. Porque os pecados, infelizmente, eles entristecem o coração de Deus. E quando Deus vê suas criaturas vivendo no pecado, isso causa muita tristeza. Vemos isso claramente quando Deus, lá no tempo de Noé, ele diz que se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem só praticava iniquidade. Ele disse, estou arrependido. E por isso Deus mandou o dilúvio, que só poupou a vida de Noé, melhor, eu falei Adão, né? Noé, ele só poupou a vida de Noé e de sua família para que pudesse surgir uma nova humanidade na Terra. E que, infelizmente, mesmo assim, continuaram no pecado, porque o pecado já estava no gênio humano desde os nossos pais Adão e Eva. Letra A. Fazíamos seguir o curso deste mundo. Fazíamos parte do sistema que Satanás propunha para nós. Era o contrário de Romanos 12, 2. Vamos ler lá Romanos 12, 2, que nos orienta a não nos conformarmos com o mundo, não é? Vamos abrir lá Romanos 12, 2. Diz assim, vou ler um também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Tem uma outra versão que diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só pode provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós não nos conformarmos com este mundo e permitirmos que Deus nos transforme pela renovação da vossa mente. Quando nos convertemos, Deus começa um processo de transformação da nossa mente, que não é que é algo que não é algo que é imposto, pela ação do Espírito Santo, ele começa a nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, e cabe a nós, né? Outro dia falamos um pouco sobre essa coisa de livre-arbítrio, e nós vemos aí o quê? Que Deus ele nos propõe, mas nós é que reagimos positivamente ou negativamente a essa influência. Se o Espírito Santo está nos guiando por uma direção, cabe a nós decidirmos se vamos aceitar ou não esta. Não somos robozinhos que somos obrigados, né? Deus não nos molda na marra, ele nos dá a opção, ele nos dá a direção, e cumpre a nós aceitarmos a orientação de Deus, esta graça maravilhosa, e seguirmos o caminho que Deus nos propõe. E ele diz aqui, fazíamos as coisas segundo o curso deste mundo. Letra B, tornávamos filhos da desobediência. Efésios 2, 2 e 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, segundo fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de desobediência, Satanás, e por consequência filho da ira de Deus, Stott afirma que a palavra ar pode ser traduzida por atmosfera nebulosa, que indica as trevas que o diabo prefere do que a luz, né? Isso eu já falei. Letra C. Fazia a nossa carne se inclinar para o pecado. Todos os não regenerados, quer dizer, as pessoas não salvas, não convertidas, estão à mercê de suas paixões. Éramos, então, controlados por impulsos irracionais, sem domínio próprio. Hoje, eu e você que temos Jesus, nós temos consciência. Se nós pecamos deliberadamente, infelizmente, isso pode acontecer, mas nós fazemos isso conscientemente e deliberadamente, sabendo as consequências,
sabendo a afronta que isto causa ao Senhor. Ao contrário do mundo, as pessoas do mundo não têm essa consciência porque elas não tiveram um encontro com Cristo. Por isso que elas não têm domínio próprio. Elas agem para satisfazer os seus desejos, os mais absurdos desejos do seu coração. O próprio Paulo escreveu aos Romanos que o penhor da carne é inimizade contra Deus, Romanos 8:7. É bom lembrar que não há nada de errado com os desejos naturais do corpo, seja para o sono, para a comida ou até mesmo para o sexo. Deus criou essas coisas. O problema é quando o apetite se transforma em glutonaria, o sexo se transforma em concupiscência, ou seja, em desejo pecaminoso, e o sono na preguiça. No verso 3, Paulo acrescenta: os desejos da carne, a expressão dos pensamentos, as inclinações da carne, incluem os desejos errados da mente e não somente do corpo. É lógico que os desejos da carne aqui são os desejos pecaminosos. Não está falando dos desejos naturais. Eu sinto o desejo de encontrar com os meus irmãos na igreja. Isso não é um desejo pecaminoso, é um desejo santo, né? Que estou querendo mesmo, estou já com saudade. Saudade porque estou aqui longe e saudade que quando estou perto ainda tem essa pandemia para atrapalhar. Saudade de dar um abraço gostoso nas pessoas. Isso não é um desejo pecaminoso. Tenho vontade de ir lá no restaurante e comer um churrasco. Isso não é um desejo pecaminoso, desde que não se transforma em glutonaria. É um desejo natural que é abençoado por Deus. E Deus vai abençoar até para me dar um dinheirinho extra para eu ir lá na churrascaria matar esta vontade natural e não pecaminosa. Mas, se eu tiver um desejo errado, prostituição, adultério, se eu tiver um desejo de drogas, de consumir coisas que vão tomar o controle do meu corpo, vícios, então esses desejos são desejos pecaminosos, que podem se enquadrar nessa categoria dos desejos da carne. E a mesma coisa os pensamentos, né? Quando diz aqui que seguíamos a vontade dos nossos pensamentos. Há pensamentos que não têm nada de pecaminosos, são pensamentos naturais da vida. Penso que hoje eu tenho que preparar esta aula, tenho que dar aula para vocês, penso que amanhã eu tenho um compromisso, eu tenho que acordar cedo para cumprir esse compromisso, penso que eu vou fazer uma viagem e preciso fazer os preparativos desta viagem, são pensamentos naturais, não são pensamentos pecaminosos. Mas se eu penso que eu quero me vingar de alguém, que eu quero matar alguém, que eu quero prejudicar alguém, que eu quero fazer um negócio ilícito, esses são pensamentos pecaminosos. E éramos, portanto, pessoas dominadas por esses pensamentos. Mas em Cristo Jesus nos tornamos pessoas transformadas. Amém? E por isso, diz o texto, estávamos condenados. Éramos, por natureza, filhos da ira, e como os demais, isso quer dizer que estávamos condenados ao inferno. Na verdade, não ao inferno, mas ao lago de fogo, porque no fim de tudo, até mesmo o inferno será lançado num lugar chamado lago de fogo, que é a segunda morte. Além da morte física, existe uma morte eterna. Por isso que eu falei que quem está espiritualmente morto e morre fisicamente, está morto eternamente. Não tem purgatório, não tem segunda chance, repescagem, reencarnação, nada disso. A palavra de Deus é muito clara ao dizer que aqueles que não creem em Jesus estão condenados. Jesus certa vez disse: "Não, vocês temem o homem que pode tirar a vida do corpo?" Ele diz: "Temam a Deus, que além de tirar a vida do corpo, pode lançar a sua alma no inferno." Ali, inferno, quando Jesus diz que no inferno há choro e ranger de dentes, ele está se referindo, na verdade, ao que vem depois do inferno, porque no inferno há ainda um pré-lago de fogo, né? Quando as pessoas já sabem que estão condenadas, estão aguardando o julgamento. Agora, o lago de fogo é a segunda morte. A Bíblia diz que até mesmo o inferno vai ser jogado no lago de fogo, juntamente com Satanás, seus demônios, e estarão para sempre nas trevas exteriores, longe de Deus, longe da luz de Deus e de todas as alegrias que Deus proporcionará àqueles que estiverem com Ele. Isso é o inferno, é o lago de fogo, é a segunda morte. E era para lá que iríamos por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa dos desejos da nossa carne, porque nós não tínhamos sido redimidos, perdoados, purificados dos nossos pecados.
Isso é o pessimismo que o autor da nossa revista diz, né, que é a notícia ruim. Nós éramos assim. E aí, por isso que a lição diz no verso 4, mas Deus interviu na nossa história. Glórias ao Senhor por isso, amém? Mas Deus, verso 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou da morte. É por isso que nós, quando batizamos a pessoa é mergulhada e ela é levantada, né? Esse símbolo significa que ela morreu, mas ela ressuscitou com Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor por isso. Mas Deus, o que Deus fez? Paulo admiravelmente nos mostra o contraste entre a condição atual dos crentes e a sua situação anterior. Observe como a conjunção adversativa, mas, contrapõe a nova condição àquela que nós tínhamos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou em Cristo. Éramos escravos, mas Deus nos colocou na posição de livres. Éramos filhos da ira, mas Deus usou de misericórdia para conosco. E é por isso que Jesus diz lá em João: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Quer dizer que Jesus tem preparado, né? A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus fez? Deus nos deu vida juntamente com Cristo, versículo 5. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, versículo 6. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais, versículo 6 ainda. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, depois, juntamente com Ele, nos ressuscitou e ainda nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, Deus nos deu uma posição de superioridade àqueles demônios. Lembra? Agora nós estamos espiritualmente, embora fisicamente aqui, estamos espiritualmente assentados nas regiões celestiais. Isso quer dizer que nós agora estamos em superioridade aos demônios, aqueles principados, potestades, espíritos dominadores desse mundo tenebroso, porque ele nos colocou numa posição exaltada, juntamente com Cristo. Por que Deus o fez? Deus o fez por quê? Primeiro, porque ele foi rico em misericórdia. Quer dizer, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam, diz a Escritura, a cada manhã. Por causa do grande amor com que nos amou. E aqui é a chave de tudo. É o amor que Deus tem por nós. Deus, ele nos salva não é porque nós somos filhos bonzinhos, ele não nos salva porque nós fomos filhos obedientes, tiramos boas notas na escola, ele nos salva porque ele nos ama. Esta é uma coisa que você nunca pode perder de vista e nem esquecer, que Deus te ama. Deus tem um propósito para a sua existência, na eternidade, não só aqui na terra. Deus te salvou, ele mandou o filho dele morrer na cruz em seu lugar, para que você tenha vida e vida em abundância, que não viva mais nas trevas, na ignorância, não viva mais no pecado, não viva mais no delito espiritual, mas possa viver uma grande aventura com Deus. Porque no dia em que ele chamar você, você não vai ter medo nem insegurança. No dia que você partir, ele vai te chamar à presença do Senhor. Eu lembro de um amigo, ele estava perdendo as forças, já partindo deste mundo. E algumas pessoas queriam ali sua família, seus filhos, querendo segurá-lo. E ele disse: me deixe ir para os braços do Pai. Não é? E foi o que aconteceu. Em poucos instantes, ele foi para os braços do Pai, onde ele está agora desfrutando do grande prazer que é estar diante do Deus vivo. A morte para nós é uma coisa tão triste, mas para aqueles que estão no Senhor, a Bíblia diz que Deus se agrada com a morte dos seus santos. Como Deus pode se agradar? E ao contrário, ele diz: não, Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque ele sabe o destino do ímpio, mas o justo viverá eternamente. Por causa do grande amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Amém? Aprendamos com o nosso Pai a amar incondicionalmente e de forma irrestrita as pessoas.
A suprema riqueza da sua graça, porque diz que pela graça somos salvos, né? Aí na página 19, para que Deus nos salvou? Por que terá Deus feito tudo isso por nós? Primeiramente por causa do seu grande amor, né? Mas também por alguns propósitos que estão aqui na última folha, na página 20. Primeiro, para manifestar a riqueza da sua graça. Você sabe que a palavra graça? Graça significa presente, né? Quando Deus nos dá um presente, né? Graça é algo gratuito, é um presente que você não merece. Sabe, quando você não mereceu um presente, alguém vem e te dá aquele presente, reconhece quem você é, não o que você fez. Então, aqui diz assim, por meio do povo de Deus, Deus deseja, por meio do seu povo, Deus deseja que a abundante riqueza da sua graça seja manifesta. Deus quer demonstrar, por meio da igreja, a riqueza da glória da herança de Jesus, Efésios 1:18, a riqueza da sua misericórdia, Efésios 2:4, e ainda a suprema riqueza de sua graça. Nós, portanto, como testemunhas vivas da sua bondade, exibiremos às pessoas de fora, sem chamar a atenção para nós mesmos, aquele a quem devemos a nossa salvação. Por quê? Porque a nossa salvação, o texto mesmo diz, ela não é alguma coisa que venha de nós. Ela é dom de Deus, é por meio da fé. A única coisa que nós cooperamos para a nossa salvação é a fé, crer no Senhor Jesus. As outras coisas são boas obras que nós devemos praticar para agradar a Deus, mas é por meio da fé que somos salvos, porque o texto diz: não pelas obras, não pelas obras. Por quê? Porque é para que ninguém se glorie. Ah, eu fui salvo. Você vai chegar lá no reino espiritual de Deus e dizer: ah, eu fui salvo porque eu fiz o bem, porque eu fui bonzinho, eu fui o melhor crente da igreja. Não. Você foi salvo exclusivamente e unicamente pela graça de Deus revelada no seu Filho Jesus Cristo, que morreu para pagar pelos nossos pecados. Ele foi lá e pagou. Você foi na quitanda, comprou, botou na caderneta, não pagou, mas Jesus foi lá, pagou a sua compra e não cobrou de você. Simplesmente, ele chega para você e diz: eu paguei a sua compra. Está quitado. É assim que ele fez com o nosso pecado. Para mostrar a origem da nossa salvação, nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas pela graça de Jesus. A salvação não é um tipo de negócio com Jesus, visto que estávamos mortos e um morto não tem nada para oferecer. A própria fé salvadora é um dom de Deus. Ninguém pode realizar a própria salvação, nem vem de vós, não vem de vós. Ninguém se glorie, visto que se não fosse a misericórdia de Deus, ainda estaríamos debaixo de condenação. Nada vem de nós, tudo é graça de Deus. Amém? Terceiro, para nos ensinar que fomos salvos para uma vida de boas obras. Ou seja, nós somos salvos para demonstrar ao mundo e aos principados e potestades a graça de Deus em nossa vida é uma graça transformadora. Quando eu conheço Jesus, com certeza Deus começa a promover uma transformação no meu interior. Viu que Paulo disse aos Romanos? Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta palavra metanoia, transformação da vossa mente. Metanoia é a palavra grega que deu origem à palavra metamorfose. Sabe o que é a metamorfose? Lembra daquela larvinha, aquela pupa, aquela larvinha que é uma lagartinha, que ela vai e ela faz um casulo, ela entra dentro daquele casulo e lá ela inverna por um tempo dentro do casulo e lá dentro ela se transforma. Ela deixa de ser aquela larvinha e ela se transforma numa linda borboleta que, quando abre aquele casulo, sai dali, parece que não tem nada a ver com aquela larvinha. Esse processo de transformação que a larva passa para uma borboleta é conhecido como metamorfose. E Deus, de certa maneira, diz que nós precisamos sofrer uma metamorfose da nossa mente. Precisamos que a nossa mente seja transformada
uma mente totalmente diferente da que nós tínhamos anteriormente. Então, é isso que acontece. Nós começamos, então, a praticar boas obras, começamos a fazer o bem, começamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Conclusão. Uma boa maneira de concluir esta lição é afirmar que este parágrafo, Efésios 2, de 1 a 10, se resume nestas palavras: mas Deus, pela graça, fez o que fez. A história da nossa salvação é a história da iniciativa de Deus em procurar o homem, exatamente como fez na queda. Após a desobediência do homem, o Criador foi atrás dele. Afinal, se deixasse para o homem, até hoje ele estaria dizendo ao Senhor Deus: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Gênesis 3:10. Amém? Então, nós aprendemos aqui que esta transformação de uma vida pecaminosa, dominada pelo príncipe da potestade do ar, aconteceu porque o nosso Deus é rico em misericórdia, ele nos ama, mesmo quando nós estávamos mortos, ele nos amou. E nos diz então que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, para que a gente possa mostrar durante todos os séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco. Por quê? Por que vamos mostrar a suprema riqueza da sua graça? Porque é pela graça que nós fomos salvos, não foi por nosso mérito. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não adianta Satanás falar, não, mas eles não merecem, ele fez isso, ele fez aquilo e nos acusar. Deus vai dizer, meu filho morreu por eles, o sangue de meu filho paga por todos os pecados deles. Amém? Que você possa se alegrar com essa notícia de que você era filho das trevas, mas hoje você é filho da luz, pela graça e misericórdia do Senhor. Deus nos abençoe. Até a próxima aula, lição de número 4, que nós vamos estudar Efésios, capítulo 2, de 11 a 22. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até a nossa próxima lição.